Salve, salve quebrada, boa noite a todos, já quero agradecer você que está assistindo hoje o nosso episódio 371, eu vou pedir para você seguir, curtir, comentar, compartilhar, que é super importante pra gente, seguir o Quebrada em todas as outras plataformas de áudio também, todos os nossos 370 episódios, inclusive esse aqui também já vai estar lá no Spotify e no Deezer também, então se estiver na academia, no carro, ouça, porque tem muito conteúdo importante. E o de hoje não será diferente, porque tem dois viés. Vai ter o viés empreendedor e o viés de fé, que hoje a gente vai falar bastante sobre isso. E já para começar, eu já quero fazer a primeira pergunta para o nosso convidado, que está aqui antes de se apresentar. O que é fé para você? Fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se acredita. Hebreus 11:1. Fechou, filho. Aí, ó. A gente já tava falando sobre isso. Fê, antes de a gente continuar nesse papo, a gente sempre fala que aqui no Quebrada, se a gente tá aqui hoje, se vem com mais de 370 episódios aí, é muita fé. Esse foi um dos motivos da pergunta. Então aqui é movido pela fé. E quero agradecer por aceitar o convite de estar aqui com a gente, bater um papo, falar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua religiosidade ali, da sua fé, do empreendedorismo. A gente fica muito honrado de receber você aqui. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade nessa noite, estar podendo compartilhar um pouco da minha história, da minha jornada de fé, de busca, de um caminho profissional que eu possa ser o provedor da minha família e que eu possa representar a Cristo também nos meus negócios e nas minhas ações. Então, estou feliz por essa oportunidade, espero compartilhar e adicionar na vida das pessoas com a minha experiência, né? Então, o que eu vivi e o que eu estou vivendo, espero que seja inspiradora para alguém. João, mais uma pergunta, já tem um monte de perguntas que já vai entrando aqui. O quanto a fé, acreditar ali em Deus, fazer parte ali da sua igreja, da sua comunidade, ajudou na sua formação, tanto profissional como pessoa, como um chefe de família? Então, voltando à minha origem, e já trazendo o princípio de onde nasceu a fé, eu me converti com 17 anos, isso em 1999, morando num bairro mais violento de Francisco Morato, 120, onde... Vizinhos, vocês são os vizinhos, Tive a infelicidade de perder alguns amigos no crime, nas escolhas erradas, e precisava tomar uma decisão. Minha mãe, muito sábia, se converteu a Cristo e arrastou o caçula. Vamos, a fé. Sua mãe nessa época ela também se converteu ou antes ela já... Não, ela se converteu também em 98. Ela já 98 para 99 já levou o caçulinha com o objetivo já de distanciar daquilo que era perigoso e que era natural acontecer, porque é o ambiente que eu vivia. Então ali eu fui me fortalecendo na fé, mas caminhando com dificuldades, como todo adolescente, como todo jovem. Jogava futebol, tinha meus problemas de interação social na escola, no dia a dia, e aí fui me fortalecendo na fé. 17 para 18, desempregado. Com 18 para 19, na igreja, eu ouvi uma mulher de Deus dizer para mim, Deus vai abrir uma porta de emprego. Foi aí onde foi fortalecendo a minha fé, porque naquele momento eu não tinha expectativa nenhuma de trabalho. E ela disse, eu te via atrás de uma mesa, sentado numa cadeira, trabalhando numa empresa. Eu falei, vixe, eu não sei fazer nada, sei só jogar futebol e isso, assim, arrumar confusão na rua. Falando em fé, você não botou muita fé no que ela falou ali. Porque de fato era um início de caminhada, para entender as questões de comunicação entre Deus e uma mulher do coque, né? As mulheres que a gente fala que tem uma conexão com Deus, né? Aquelas, a tia usa coque. Senhorinha do coque. E aí ela disse aqui... Sua mãe era de qual igreja? Você foi para qual igreja? Assembleia. Na Assembleia? Iniciamos na Assembleia, hoje eu congrego no Bola de Neve. Uhum. E aí, consequentemente, eu conheci um rapaz na escola e ele falou, vou levar seu currículo na empresa lá. Levou, e aí eu comecei a trabalhar. Dia 1 de fevereiro de 2001. E fiquei nessa empresa até 2021. Caramba! 21 anos na mesma empresa. Cara, eu falo, hoje é difícil você ver uma pessoa que ficou todo esse tempo numa empresa só, né? Então,
Aí que vem a parte mais desafiadora, Luciano. Porque quando nós pedimos algo para Deus, nós precisamos entender o tempo que Deus nos dá e o tempo que Deus deixa, que nos avisa a deixar aquela porta. Então, todas as dificuldades que eu enfrentava lá no dia a dia, e foi muitas, eu posso dizer uma delas, porque são várias, eu lembrava da palavra de Deus quando eu estava desempregado, que eu precisava ter fé, porque Ele que abriu aquela porta era minha, e aí eu tinha receio de fechar ela, e não foi o tempo para fechar. E aí um desafio mais doloroso, assim, com 18 anos, no trabalho, eu fui escrever um relatório, né? E aí, letra péssima. E aí o diretor me chamou e falou assim, você escreveu isso aqui? Eu falei, escrevi. Você não fica com vergonha? Por quê? Não dá para ler isso aqui. Você quer continuar a trabalhar aqui? Quer continuar trabalhando aqui? Eu falei, quero. Você precisa fazer um caderno de caligrafia. Isso com quantos anos? Com 18 para 19 nessa empresa. Preciso fazer um caderno de caligrafia com abecedário. Mano do céu. Aí eu saí de lá dessa sala de reunião. Cara, eu era um adolescente totalmente desverbalizado, né? Qual formação qual função você entrou lá, Fê? Entrei como ajudante de logística. Logística? De expedição, né? Embalagem e tal. E aí eu, cara, não tinha como se comunicar com a minha mãe, fiquei chorando, bravo, né? Continuei trabalhando aquele dia e voltei para casa e falei, mãe, não vou trabalhar não, tô me humilhando. Ela falou, não, quem te abriu a porta? Foi Deus. Qual é a promessa? Você trabalhar no escritório, você tem que suportar o processo. Aí eu voltei, mais um dia de exercício de fé. Outro dia eu falei, eu vou fazer. E ele fez eu fazer 3 cadernos de caligrafia com abecedário. A letra maior, a letra menor, a letra menor. Caraca, meu amigo. E aí eu mudei a minha escrita. Minha escrita foi totalmente de mão e de forma, né? Foi para de forma. E aí foi, acredito que aí foi o meu voto de confiança para ele. Esse cara depois sustentou todas as minhas capacitações profissionais e acadêmicas nessa empresa. Você acredita ali, pode ter sido intencional dele ou não, mas ali foi uma prova. Exato. Fala, meu, o cara fez 3 caras e o cara melhorou. Esse cara tá com vontade mesmo. Esse cara tá com vontade, E aí ele me automaticamente, 6 meses depois, a empresa foi crescendo. A empresa quando eu entrei, tinha 10 funcionários, 15 funcionários. Ela foi crescendo e aí foi desenvolvendo o ambiente, foi desenvolvendo os departamentos da empresa. E aí me colocou como coordenador de logística. Aí já tirou as outras pessoas, eu substituí o rapaz porque ele foi para um outro setor, foi para compras. E aí eu fui montando o time e nesse processo todo eles foram me capacitando. Então, lá a gente começou com um processo de Excel, então era tudo planilhado no Excel, o material que entra, o material que escrevia num caderno e tal. E aí ele me pagou uma especialização em Excel. Fiz o curso de Excel. E aí foi indo. Depois logística, e foi caminhando. Então foi o primeiro passo para testar a minha fé, acima de tudo. Foi. Mas para ver aonde eu queria chegar na vida, né? E esse diretor foi muito importante para minha formação, para minha maturidade, para mim se tornar uma pessoa melhor, um homem melhor, um filho melhor, um marido melhor. Você acredita que se não tivesse sua mãe se convertido, você também, essa senhora do coque viesse falar com você essa questão da fé, que Deus abriu a porta, e se tivesse aberto ou não tivesse falado, você começasse a trabalhar nessa empresa, viesse esse teste aí do caderno de caligrafia, você acha que você ia ficar ou você ia desistir? Sem fé? Sem fé. Posso contar outra história? Pode, opa! Aqui é pra isso. Antes mesmo de eu ter entrado nessa empresa, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Foi meu primeiro emprego. E aí eu trabalhava na Avenida Angélica, perto da Paulista, em 1996. Com 14 anos já ia pra lá. Com 14 anos, meu pai tinha um problema de álcool, né? Ele era alcoólatra. E a gente tinha muita dificuldade. Eu determinei que eu ia começar a trabalhar com 14 porque eu precisava comprar as coisas para mim, para casa, para minha mãe, eu gostava. E aí um amigo meu arrumou um trabalho para mim de office boy na Avenida Angélica, 2349, eu lembro, 2349 até hoje. E aí em 96 aconteceu a tragédia de Francisco Morato, botaram fogo nos trens. E aí eu descia a pé do 120 até aqui, pegávamos um fretado até a Barra Funda, na Barra Funda eu descia e ia a pé até esse emprego. Mano do céu! Da Barra Funda, Avenida Angélica. Eu passava minha cama ali tudo, todos os dias,
até voltar o Caraca, trem. E eu ganhava R$ 181, me lembro como se fosse hoje. Eu eu falo tinha- pra galera que o salário mínimo era uma merda. E eu tinha um apreço em 1996. Você ganhava R$ 180. R$ 181. 96, depois 97. Porque eu sou de 82, então 14. Fiz 14 e já arrumei emprego. E aí eu lembro que os desafios começaram. E eu já era um jovem sonhador, apesar de desejar muito só ser jogador de futebol. Não tinha nenhuma profissão que me deslumbrava. O que aconteceu comigo profissionalmente foi as oportunidades e o incentivo desse diretor. E aí eu lembro que meu primeiro salário, eu passava numa loja lá todos os dias, uma grife, eu não vou falar o nome, mas você fala, cara, vou comprar essa roupa. E aí meu primeiro salário, R$ 181, entrei na loja e comprei 3 peças de roupa. Já foi tudo. Foi tudo. Só tinha o passe pra vir embora, que você ganhava uma cartela de passe, né? Aí cheguei em casa, mãe, comprei roupa. Ela, cadê a roupa? 3 peças. Nossa Senhora. Mas realizei um sonho. E aí nesse desafio, eu tive o meu primeiro desafio, que a fé talvez me ajudasse a ter o comportamento correto. Eu tive depois de 2 anos e meio nessa empresa, eu tive uma divergência com o gerente. E aí ele me fez algo que não me agradou, e a minha falta de sabedoria foi o quê? Sentou a mão. Retribuir. Não exatamente. Não sentar a mão. Indiretamente foi. E aí o que aconteceu? Eu perdi meu emprego. Então, as ações, quando você não tem fé, ela leva a uma falta de equilíbrio, né? Já fazendo um link ao empreendedorismo, né? Eu costumo dizer que você ter fé no empreendedorismo faz com que você tenha as ações corretas no tempo correto, porque você sabe esperar em Deus, mas não te deixa passar por dificuldades. Mas a dificuldade com a fé, você fala, opa, eu posso esperar em Deus que ele vai vir a resposta. Não quer dizer que você ter fé deixará de ter dificuldade. Exato. Vai ter da mesma forma. Eu vou precisar planejar, vou precisar estudar, mas eu vou ter um adicional aí. Deus está comigo todos os dias e ele vai adicionar algo surpreendente que eu não tenho nem como dimensionar. E aí, nessa emprego, eu não tive essa... Aí foi onde eu fiquei desempregado com 17, tive que ficar 1 ano parado, porque era fase de exército, e nós tínhamos aquele risco, ninguém pegava para trabalhar, porque senão servia o exército. Aí fiquei 17 aos 18, 17 aos 18, minha mãe se converteu, e aí foi a história onde eu trabalhei nessa empresa. Você que tá convertido desde 97 para 98. 99, Essa época. Aí você falou que Deus... a tia do Coque veio falar com você. Sim. Como que Deus fala com as pessoas? Como você vou saber que realmente foi uma mensagem de Deus para ela, ou ela sabia da situação que estava passando e falou que, assim, não, relaxa, vai chegar um trampo, porque a gente sempre dá, toda pessoa com dificuldade falando, não, calma, as coisas vão melhorar, vai abrir uma porta. Mas quando a gente consegue entender assim que, isso realmente veio de Deus. Sei lá, como que... Eu não vou fugir da sua resposta, mas eu gostaria de interagir nessa resposta para que fique algo bem pessoal para cada um. De certa forma, você já acordou algum dia e viu algo sobrenatural em meio a uma dificuldade ou um pensamento seu e que você falou, poxa, Deus parece que está falando comigo. Ou um pássaro, ou um vento, ou uma água, ou a hora você entrou no carro, alguma coisa. É um alívio que você sente que você tem uma convicção única. Talvez você já teve essa experiência em algum momento. Então, para eu ter a convicção que Deus falou comigo, é algo muito satisfatório no meu coração. Eu não vou conseguir saber... mesmo vindo de outra pessoa. Mesmo vindo de outra pessoa. Então, nós vamos receber mensagem. Eu posso te entregar uma mensagem de Deus para você aqui agora. Mas a sua conexão com Deus vai te fazer com que você tenha certeza que aquilo é de Deus. Você vai sentir algo no seu espírito. Porque o meu espírito vai se conectar com o seu espírito, que é algo de Deus para você. Essa é a conexão que eu enxergo todas as vezes. Então, na minha jornada, eu já recebi diversas mensagens. Inclusive, eu posso dizer uma aqui. Eu já recebi uma mensagem que eu seria pai, mesmo sendo diagnosticado com mistério. Eu tenho essa convicção dentro de mim que eu vou ser, mas eu estou aguardando no Senhor. Mas isso não deixou eu paralisar todas as outras informações e mensagens de Deus que me fez viver elas. Entendeu? Então, voltando. Deus, quando fala, e essa tiazinha falou, eu tinha convicção que era comigo porque eu senti o meu espírito aliviado que era Deus falando comigo. Então você sentiu e falou, eu vou esperar em Deus. Vou esperar. Eu continuou fazendo as outras Exato, coisas normalmente, mas você sabia que
que havia uma oportunidade. Que viria uma E oportunidade. aquela coisa, não é qualquer oportunidade, era aquela oportunidade. Exatamente. Caraca, Existe uma coisa assim, nessa minha jornada eu vou dizer uma outra coisa para vocês, talvez para tentar ser claro, não sei se eu consegui ser claro na resposta. Quando eu morava no 120, né, na casa dos meus pais, eu tinha uma certeza dentro do meu coração. Com 30 anos eu compraria minha casa. Já trabalhando e tal. Com 30 anos eu compraria minha casa, mas quando eu chegaria na minha casa eu olharia e falava, é essa. já Deus falou que essa é essa. E Deus colocava no meu coração, você vai ter um desdobramento muito facilitado. Então, uma das coisas que eu levo no coração, quando as coisas começam a dificultar demais, não é para dar certo numa negociação. Então, você quando se conecta com Deus, você vai criando meios de falar com Ele, de se conectar com Ele, que é individual. Então, não existe uma receita de bolo. Quanto mais conexão você fizer com Deus, mais certeza do que Deus está falando com você, e aí vai gerar mais dúvida de quem não está vivendo o que você está vivendo. Porque nós somos seres individuais. Então, eu tinha essa convicção. E aí, vou contar a história. Minha esposa desejava muito morar onde nós moramos hoje. E aí nós chegamos ela foi num corretor e disse, preciso ver uma casa tal, antes de me avisar. Porque eu achava que Morato, o 120 tinha que ser o centro de Morato. Né? Eu gosto muito do 120, gosto muito de Morato, sou moratense raiz. Meu umbigo tá aqui, eu vou ter que ficar aqui. E ela sempre desejou morar em outro lugar. E eu não tinha esse apreço de morar em outro lugar. Nunca tive, até então. E aí ela foi nesse corretor e chegou lá, olhou várias casas e tal, e aí falou, gostaria de comprar uma casa aqui com meu esposo e tal. Olhou lá e o corretor mostrou várias, né? Isso você não tinha ido aí? Isso eu não tinha ido. E mostrou uma e falou, essa daqui o preço tá elevado, tal, talvez vocês não consigam, tal, mas eu vou te mostrar uma outra. Mostrou uma outra pra ela, tá tudo bem. E aí, ela não falou, guardou isso no coração. E aí eu continuei minha jornada, trabalhando e tal. E aí em 2014 eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio. E aí quando eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, eu escolhi fazer intercâmbio numa casa, ficar como residente. Então você escolhe uma família, ela vai te receber como filho, ele ia me levar na escola, me buscar, me levava para o passeio, eu ia para academia dentro do condomínio, eu tinha uma liberdade de filho. E eu escolhi. E aí fui ter essa experiência, sozinho. Cara, nunca tinha saído do 120, cara. Falei, cara, vou lá, passei. Mais longe foi a Avenida Angélica. O cara mais longe foi a Avenida Angélica. Tirei, né? Não, tá. Aí, acho que tá ali ainda, tá na pontinha. Puxa, foi mal. Dá pra aí o que acontece? Aí fui pra lá. Tá escutando, cara? Puxa, foi mal. Tá, não, tranquilo, relaxa, esquenta não, pode ficar sossegado. A gente vai, eu também bato aqui direto. Desculpa, eu não, perdi o time. Não, tranquilo. É assim mesmo, a gente também aqui vira e mexe, bate, rank, sai, tudo. Tá tranquilo. Aí, vivi essa experiência, cara, e lá me deu um gatilho de que, pô, cara, é legal ter uma casa. Uma casa sua, tal, algo que você... E aí foi surpreendente. Isso você morava com seus pais? Não, morava na casa dos meus pais. Meus pais já moravam em Minas. Meus pais moram em Minas desde 2002. 2003, meus pais mudaram pra Minas. E aí eu morava lá na casa dos meus pais, deles, mas morava só eu e minha esposa. E aí voltei desse intercâmbio, cheguei em casa e falei assim, pô, me deu vontade de ter uma casa. Ela foi olhar as casas enquanto você tava no intercâmbio? Não, um período antes. Aí ela falou, legal, tem um lugar lá. Eu falei, mas eu acho que eu vou comprar perto do trabalho, por causa do deslocamento e tal. Ela falou, não pode ser mais pra cá, que aí a gente continua fazendo as coisas em Morato, eu continuo vendo meus pais. Os pais dela moram em Franco. E aí eu falei, tá bom, vamos ver. Aí levou a gente nesse condomínio que ela já tinha ido. E ela já sabia dessa convicção que Deus já tinha falado comigo, que eu teria e quando eu chegasse seria aquela. A casa, então. Aí o que acontece? Ela foi lá e falou no corretor, e o corretor chegou e falou assim, vou te mostrar a casa. Aí eu mostrei a minha renda, eu já tinha mais de 12 anos de empresa, tinha um fundo de garantia, tinha um X valor, eu falei, vou dar uma entrada e tal. Aí ela falou, beleza. Aí o cara me levou na casa, não na principal, que ele falou que ela não seria capaz. E aí me levou na casa lá, até olhei e tal, falei, cara... Mas não bateu, né? Aí eu falei pra ela, Dani, não, essa aqui não. Vamos voltar pra Morato. Lá tá bom, tá? Fica em paz, minha casa, casa que eu... Minha infância toda, tem uma história linda lá. Aí ela falou, mas tem aquela lá pro rapaz. Mostra pra ele aquela lá,
que você falou que é um pouco mais diferente e tal. Rapaz, Na hora que chegou na o cara rua. mostrou, eu não sabia dessa história, depois que ela me contou. Quando ele bateu, falou assim, é essa daqui, eu falei, é essa daqui. Deus falou que é essa. Sem Aí, saber de nada. Sem saber de nada da história. Essa daqui. Ela, sério? Ela já ficou, sério? É sério? Essa daqui. Deus falou que essa vai ser minha casa. Caraca. E aí, o cara falou, é X o valor. Eu falei, absurdo. Tá maluco. Mas, vamos embora. Vamos embora. Fomos embora, no decorrer da semana a gente descobriu que o corretor estava fazendo um preço, mas que o dono, que era o dono da imobiliária, era do filho dele a casa. E ele fazia outro preço. Um preço um pouco abaixo, mais acessível. E aí, a minha esposa, cheia de vontade de ter, e eu com a convicção e o coração que teria ela, porque ela era, Porque falei, Deus falou vamos- que é essa. Aí eu fiz uma outra prova. Falei, vamos lá. Você sabe que eu tô numa fase boa do trabalho e eu não consigo me deslocar. Não consigo sair do trabalho. Eu tinha responsabilidade, trampava, estudava. E eu era meio trabalhador demais. Para não... Eu fui o cara que tem menos atestado na empresa, acredita? Em 21 anos. Caramba. Menos falta. Quando você sai, você tem um período, anos, que você recebe até um salário a mais. Eu recebi um salário a mais por isso. Caraca. E aí, Não faltava de jeito não faltava nenhum. de jeito nenhum. E era uma coisa ruim, né? Não é muito boa isso aí. Não. Eu falo porque depois eu fiquei doente no trabalho por isso, muita pressão. A conta veio, né? É. Aí eu tinha isso, eu fiz meio que um voto com Deus, falei, algo com o meu pessoal. Falei, cara, não vou precisar sair daqui. Aí ela falou, tá bom, vou mandar os documentos pra ele, vamos ver o que ele fala. A entrada, tá, mandou. Luciano, mandou os documentos. Depois de alguns meses, eu só fui pra assinar. Caraca, Não velho. fiz nenhuma transição, Nem- nenhum deslocamento. Só fui conhecer a caixa quando eu assinei pra pegar depois Não tinha nem entrado. Não tinha nem entrado. Na caixa, só entrei pra assinar. Do jeito que eu falei. E hoje é a casa que a gente reside há mais de 11 anos. Até mesmo sendo Então é assim, uma prova de fé. com muita fé, a gente ainda fica meio. É. Você falou, ó Deus, se é mesmo, eu não vou precisar. A gente ainda fica naquela. Mesmo ainda tendo muita fé, né? É. Porque eu falo, aqui é. Cara, a gente já aconteceu muitas coisas mesmo. Vai ter um episódio à noite, a gente não ter lugar pra fazer. A gente tava sem estúdio, tava sem espaço. E a gente falou, ó, se acontecer esse episódio de hoje, é porque é pra ser mesmo. Aí acontecia. Aí passava um tempo. Se isso for pra acontecer, e sempre vem se confirmando. Acho que a gente tem essa. Não é um desafio, não é desacreditando. Mas a gente ainda fica com meio. Nós temos receio porque a nossa natureza, ela quer ter o controle. É natural. Nós, seres humanos, queremos ter o controle de tudo o tempo inteiro. Então, viver pela fé é o quê? Empreender é viver pela fé. Eu sei o que eu devo, eu não sei o que eu vou ganhar. Então, o empreendedor, vocês nessas atividades que vocês fazem de esperar, aguardar a visualização de alguém para que tenha o número certo de visualização, é um exercício de fé. Porque você planejou algo, executou, mas o resultado não está no seu controle. É outra pessoa, depende de diferente. outras pessoas Exato, para. é diferente. Eu vou construir uma casa, te contrato como pedreiro. Eu já tenho convicção que a casa vai ser construída, porque é o seu papel. Agora, o recurso para construir a casa é fé. Entendeu? Então, o exercício de fé é isso. E eu falo para as pessoas, tanto no café, onde eu posso bater um papo às vezes, ou na própria igreja, as experiências de fé nos fortalecem na fé. Quanto mais você exerce aquilo que é sobrenatural e aquilo que é impossível, menos abalado a sua jornada fica de fé. Você continua convicto do Deus que você tem quando você tem experiências com Ele. Quando você não tem, qualquer vento te leva. Então, pode mudar o ano, pode mudar o século, pode mudar as opiniões, pode mudar os recursos, pode mudar os meios de comunicação. Tudo que eu vivi da minha infância até agora, nada vai mudar. Eu tive um relacionamento de intercâmbio com um arabiano. Eu tenho até hoje ele no WhatsApp, a gente conversa, ele inclusive chama eu para ir para o sul da Arábia. E ele lá, eu gosto de conversar, comunicativo, e aí eu me relacionei com ele filho de um sheik, endinheirado. E tanta gente foi um dia no caixa eletrônico e falou, me chama de Luiz, porque é o primeiro nome, né? Luiz, você saca, em inglês, né? Você saca dinheiro pra mim lá? Eu falei, lá o cara tá com $5.000 e eu com $10 pra comer. Eu falei, que sacanagem, cara. O cara, eu tô aqui E aí eu rapidinho. me interessei pela fé que eles têm. Porque assim, eles respeitam a fé e eles nos ensinam a ter fé. Deu o momento de orar, o momento de fazer o clamor deles, cara, pode estar em qualquer lugar. No parque, na escola, eles
tira o tapetinho E e vão entregar a oração deles. E aí eu li a Torá deles lá, tem características semelhantes com a Bíblia, E aí ele pediu, no smell, não dá risada quando estiver lendo. Eu falei, não. Vestir a roupa deles. E assim, é interessante tudo aquilo. Aquilo nos desperta curiosidade e também, dentro da curiosidade, às vezes nos desperta interesse em ver uma outra religião. Mas eu sabia a minha identidade, porque as experiências que Deus fez eu viver não faria eu mudar de religião. Mas também até, acredito eu, que você conhecer É importante? as outras não quer dizer que você deixou de ter a sua fé. Exato, Você está conhecendo. Exato. Não quer dizer, pelo menos eu Sim, sou sim. assim, eu tenho minha crença, eu tenho minha fé ali, eu falo que eu tenho contato direto ali, eu Sim. ajoelho, peço para Deus, agradeço tudo, mas nada impede eu conhecer outras religiões, Exato, outras culturas, sempre. justamente para ter o conhecimento mesmo. Primeiro, para a gente respeitar, porque onde a crença tem que ter respeito. Nós não precisamos ser da mesma crença para que a gente se respeite. O mandamento de Deus é para todos. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Então, a religião que agrade a você e te faça bem, desde que não me faça mal e não me prejudique, eu tenho que respeitar. Eu tenho que me socializar. A sociedade precisa ser assim, né? Nosso país é assim, né? É liberal, né? Você falando da fé, veio aqui muito fresco na minha cabeça isso daqui. O gato até risada já. Porque quando a gente tava sem estúdio. A gente, no segundo estúdio lá que a gente tava lá, o Jean saiu e tal, e a gente, era na casa dele, então não dava, o cara não fazia mais parte do projeto, não dava pra gente ficar na casa dele, né? De fato. Então, e assim, era na sala da casa dele, a sala dele era o estúdio, a cozinha era a nossa recepção e só tinha o quarto dele. Então, se ele não faz mais parte, como a gente vai ficar aí na casa do cara? Não tem como. Saímos de lá sem estúdio. E vai aqui, dá um jeitinho ali, dá um jeitinho ali. No outro dia um cara me liga, a gente arruma um estúdio emprestado e tal. Ficamos no Aloha uns 6 meses, gato. Mais ou menos, ou mais, né? Uns 6, 7 meses no Aloha, assim, desmontando isso e montando toda Todos os terça-feira. dias. A gente fazia só de terça na época. E aí eu falei, gato, conheço o espaço que tem lá ali perto do La Casa e tal, que era isso daqui, que não tinha nada a ver com isso aqui. Tinha uma sala lá em cima só. O resto era porta quebrada, infiltração, bicho morto aqui dentro. Era um terror. E aí a gente veio ver, e aí você falando do caderno de caligrafia, e aí por isso que eu perguntei, será que é um teste pra ver se você queria mesmo? O nosso foi muito parecido, porque só tinha uma sala que dava pra usar. E assim, o convidado ia ter que passar por um lixão praticamente, até chegar lá em cima. E aí o cara falou, só tem essa sala, tal, só que não dá pra alugar só essa sala. Se a gente for alugar, tem que alugar tudo pra vocês. E a gente fez o quê? Eu quero. Exato. O cara, você quer mesmo? Eu quero. Sabe Exercício quando... de fé. Não, aí eu ainda falo pra vocês. Eu acho que ele falou assim, mano, esses caras são malucos, mano. Porque querer isso daqui pra fazer o podcast é absurdo. Mas é aquilo que você tava falando, Fernando. Sabe quando você, tipo, bate na sua cabeça que é aqui, sabe? Não, de verdade, se você sente, né? Bateu. Se você visse isso aqui como isso aqui estava, Não, de verdade, você fala, vocês são doidos. E tem mais um detalhe, né? Quando a gente... não tinha dinheiro também. A gente não tinha um puto. Não tinha um a gente real. não tinha um real. Para nós é fé conciliada com o Espírito Santo, né? Nós não... eu tive sorte. Foi o Espírito Santo que direcionou. O Espírito Santo, ele é real, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a nossa conexão de fé também é direcionada pelo Espírito Santo. E, como vocês disseram, foi aqui, senti, amém, vamos lá. Não, e foi assim mesmo. E aí depois é só o esforço de vocês. 50% daquilo que vocês já acreditavam já estava dentro do coração de vocês. Sim, claro. E aí você não mede esforço para aquilo que você já determinou dentro do seu coração. Eu lembro, no dia que a gente inaugurou isso aqui, a Jana, Sim. ela veio aqui na inauguração, e a gente só tinha arrumado aqui embaixo, lá em cima não tava, aí fui mostrar lá em cima pra ela. Aqui na sala, aqui em cima, ela pegou na minha mão, assim, olhou pra mim e falou, Lu, se Deus colocou no seu coração que é aqui, que isso aqui vai pra frente, é mais de meio caminho andado. Acredita que vai dar certo. É isso. Então foi, você é louco, porque foi muita fé. Demais. E a gente tá falando de fé.
a gente vai começar a ir pro lado do empreender, tá? Mas primeiro deixa eu falar dos nossos parceiros e a gente já continua, tá? Bebe uma água aí. Tem água aí, filho? Tem. Fica à vontade aí, tá? Vamos lá, gato. Galera, deixa eu falar pra você, hoje, terça-feira, é dia de pizza. Na verdade, todo dia é dia de pizza, né? Mas de segunda e terça-feira tem promoção lá na pizzaria Maju Mamma Mia. 5 top da Maju por R$ 32,97 cada, tá bom? QR Code tá aqui na tela para você fazer o seu pedido. Baiana, portuguesa, americana, 2 queijos e Parque Belém é a pedida certa da Maju. Então, de segunda e terça-feira, as 5 top da Maju por R$ 32,97. Sigam ele nas redes sociais, tá aqui, ó. Pizzaria Maju Mamma Mia. Muito em breve, um lugar sensacional, no novo endereço. Tá ficando top. Você viu lá, gato? Ainda não. A Jéssica tá colocando sempre lá nas redes sociais, ela e o Ivo, mostrando passo a passo todas as etapas ali da construção do novo espaço da pizzaria da Maju Mamma Mia, que vai ser bem pertinho aqui do estúdio. Eu tenho certeza que você vai se deliciar com as pizzas da Maju. Se você não. Eu vou deixar minha pedida para você. Peça aquela pizza doce de banana nevada que é, ó, sensacional. Se os deuses comem alguma coisa, com certeza... Faz tempo que eu não falo isso, né, gato? Se os deuses comem alguma coisa, com certeza é essa pizza de banana nevada da Maju Mamma Mia, tá bom? QR Code tá aqui na tela, faça o seu pedido que eu tenho certeza que vai, ó, adorar. Mandar um abraço também pro pessoal da Adega Central Morato. Se você quer bebidas aí para sua festa ou pro seu negócio, tanto atacado quanto varejo, QR Code tá aqui na tela, faça o seu pedido que elas entregam aí de terça a domingo até as 3 horas da manhã. Agora, se você quiser ir direto lá na adega, é só ir na rua Cerqueira Gama, número 89, no centro. 89, né, gato? 89, no centro de Francisco Morato, que vai ser muito bem atendido pelas meninas lá. Mandar um abraço pra Cássia, pra Tatá. Também, QR Code tá aqui na tela e Instagram tá aqui, ó. Adega Central _Morato. Mandar um abraço também pro nosso parceirão, Dr. Tadeu Carneiro, que agora o cara é atleta. Então. Não, o cara tá aí, ó. Esse dia ele saiu de Franco da Rocha, Fê. Ele foi até o Hop Hari. De bike. Andando bem. Não, eu falei, você tá louco. Agora ele comprou um Speed. Agora vai ser speedeiro. O cara tá a milhão aí, então. Boa. Ele veio do nosso quadro ano passado do Papo de Macho para falar justamente de saúde masculina, que ele teve essa transformação mesmo, essa preocupação com a saúde. Então tá perdeu 23 quilos, que ele falou aqui, né, Gabriel? Perdeu já 23 quilos. Uau. De uma forma extremamente saudável, com boa alimentação, acompanhamento médico. Dicas aí pros homens. Não, muita. O cara tá correndo, tá pedalando, tá nadando, o cara tá demais. Mas falar da parte profissional do Dr. Tadeu Carneiro, se você quiser ficar com seu sorriso ainda mais bonito, que você sabe que é o seu cartão de visita, então qualquer procedimento, listração, obturação, faceta, porcelana, limpeza, toda a parte de ponte, canal, o que você precisar, você pode agendar a sua consulta nesse QR Code que tá aqui na tela. Instagram tá aqui embaixo também, a Dr. Tadeu Carneiro. Ele tá fazendo toda semana um tema diferente nas suas redes sociais, com orientações e dicas para o cuidado da sua saúde bucal. Ou você pode ir direto na rua... Esqueci o nome da rua. Virgílio Martins de Oliveira, número 44, sala 4. Eu ia falar João Mendes Júnior. Virgílio Martins de Oliveira, número 44, sala 4, em frente à Câmara Municipal, tá bom? Então você pode ir lá, tenho certeza que vai ser muito bem atendido pelo Dr. Tadeu, pela Alana e também pela Ângela. Mais um para fechar? Mandar um abraço pro pessoal da Hiperlink Internet Banda Larga. Se você precisa de internet de qualidade para o seu negócio ou para sua casa, Hiperlink é a pedida certa. QR Code está aqui na tela, onde você vai receber aí todos os pacotes que eles oferecem a partir de 200 megas e também os valores a partir de R$ 59,90, tá bom? Então, nesse QR Code você também vai ver os bairros que eles atendem. Ainda não está em toda a Francisco Morato, mas uma grande parte dos bairros já está sendo atendido. Aqui no Quebrada roda com a Hiperlink, ó, lisinho. Nunca tivemos problema de transmissão para chegar até vocês aí por falta de sinal da Hiperlink. E qualquer problema que tem externo, que a gente sabe que infelizmente os caminhão passam por aqui e leva fio e leva tudo, a gente liga para eles rapidinho, eles vêm resolver esse problema aí. Eu tenho certeza que também na sua casa ou no seu negócio vai ser
prontamente atendido e resolvido os seus problemas. Segue aqui também, tá? hiperlink.internet. Fechou? E aí eu vou pedir pra vocês, pessoal, se inscreva, comenta, compartilha, que é super importante. Mande perguntas aí pro Fernando tá respondendo também. Se você conhece ele lá do Coffee, se conhece da igreja, se conhece lá 120. do 120, do Rapadão do Paulistano. Porque o cara me mandou umas fotos, meu, que o Messias, acho que o Messias tinha uns 20 anos. Seu tio tava jogando comigo. Meu tio tava jogando 12 anos, 11 sei anos. lá. Ele mandou as fotos daquela época que... Ou época boa, né? Boa. A gente se preocupava só com o dia do jogo. Exato. E a hora do jogo. Era Messias, era Miguel. Todo domingo eu optava lá e descia aquela molecada toda pro... Descia lá pro Rapadão do Paulistano e se acabava lá, né? Eu vou aproveitar o adendo aí sobre a Maju. Obrigado por ter pizza de segunda e terça. Eu sou um cliente fiel, tá? Eu sou apaixonado por pizza, cara. E até mesmo, né? Me salva, cara. O pessoal não tinha o hábito de abrir pizzaria geralmente na segunda-feira, né? Exato, ainda bem que rompeu com isso. Não, aí o Ivo começou com esse movimento muito muito e bom. é sensacional. Muito e eu falo, bom. não é porque a Maju é nossa parceira aqui há muitos e muitos anos. Muito bom. A pizza é um absurdo. Maravilhosa. É sensacional Compre. mesmo. Se não comprou, compre. E sem contar que o Ivo, a Jéssica, a Joyce, a Stephanie também lá são pessoas sensacionais que sempre que a gente, onde encontra, a gente conversa, pessoas já vieram aqui, o episódio deles também é um episódio sensacional, muita gente queria assistir, porque o Ivo nunca tinha participado de um podcast e ele ligava a câmera e ele faltava ter um troço, e ele veio aqui bater um papo com a gente. Legal. Então são pessoas diferentes também. Parabéns pela atitude de abrir de segunda e vender pizza de terça. Já salva, né? Fica gravado o meu agradecimento de coração. Obrigado pela oportunidade, Luciano. já faz, já aproveita aí, né? Já dá essa moral, né? Exatamente. Fê, você falou que ficou 21 anos numa empresa só. Exatamente. Praticamente o seu único registro na carteira de trabalho. O primeiro lá, confusão, e aí 3 anos. Esse registro aí. E aí, quando foi assim, você falou, Deus abriu a porta pra mim. E você falou, também tem um momento que se fecha. Exatamente. Você sentiu que estava na hora de ter uma nova jornada, de se fechar esse ciclo, ou vieram novas revelações dessa nova fase da sua vida? Como que foi? Exatamente, o link daquilo que Deus falou quando ele abriu e falou quando foi necessário fechar. Por isso que eu falo que é um exercício de fé, né? Então foi 20 anos, foi quase 21 anos, na verdade, né? A jornada inteira. E todas as etapas, desde de auxiliar de logística até coordenador de logística, depois vendas, nesses 21 anos, e todos os processos acadêmicos e capacitação que eu tive, especialização em Excel, inglês e as outras formações que eu tive, foi tudo dentro das dificuldades, mas mantendo uma fé e sabendo que Deus era comigo. E nos 2 últimos anos de empresa, eu comecei a ter uma dificuldade, né, com as questões emocionais. Então, a pressão estava trabalhando bastante, eu mesmo me desafiava, né, eu não quero deixar nenhum adendo aqui para culpados, né, os diretores não são culpados, a empresa não é culpada, mas existia algo que eu já não estava me comportando muito bem. Então eu estava tendo uns picos de pressão alta nas atividades e a responsabilidade de cuidar de vendas, aumentar os números de vendas, que foi um sucesso, ainda que alguns possam não ter reconhecido na época, isso eu posso dizer, né? Me desculpe se eles ficarem chateados, mas eu elevei o número bastante. E aí no último ano eu comecei a precisar tomar um remédio. Eu fui no cardio, né? E o cardio, expliquei para ele que estava mal, tal. Ele falou: vou te dar um remedinho. Só que esse remédio estava me deixando muito debilitado. Eu estava meio desconectado de quem eu sou. Eu sempre fui muito hiperativo, então eu estava perdendo o sono. E aí eu fiquei tomando esse remédio e orando para Deus. Começou a dar um outro efeito também. Os colaterais estavam me fazendo muito mal. Estava me deixando desconecto do que eu tinha para a vida. Eu era reconhecido nessa empresa. A empresa tinha mais de 100 funcionários, era o quarto mais velho. Eram nos salários mais altos, não tenho o que reclamar sobre o reconhecimento, mas aquele ambiente já não estava me fazendo bem.
E aí eu fiquei exatamente 1 ano orando a Deus, pedindo para Deus uma resposta. E aí é o que eu falei para você. Para que você tenha convicção de que Deus falou contigo, você precisa ter relacionamento com Ele. Né? Eu não estou dizendo de religião, não estou dizendo que você tem que estar dentro. Eu estou dizendo que você precisa ter relacionamento com Deus para que você saiba quando a voz dele está falando contigo. E nesse 1 ano que eu fiquei orando a Deus, eu pedi uma confirmação do que eu faria para as próximas épocas. E aí, num belo dia, num culto aqui na igreja, o pastor veio e disse para mim que via um relógio e que meu tempo tinha acabado. Isso num domingo. E eu já vinha, porque eu vou falar uma coisa para você, Luciano. Nós quando sonhamos algo que nós não tínhamos sonhado, eu nunca sonhei ser um profissional reconhecido, ter o meu valor acadêmico, ter o meu valor profissional, eu era bem remunerado e minha família bem estruturada. Se deixar algo, a gente pensa na desistência. E homem, para desistir de algo, é uma luta constante. Então, era uma luta interna minha, né? Pô, não tô dando conta, cara. Eu vim do gueto, já passei por tanta coisa, cara. Brigava todo dia, apanhava, batia, já quebrei braço, já machuquei cabeça, cara, não tô conseguindo trabalhar nesse ambiente. Cara. Então aquilo pegou de uma forma assim muito, que aí eu falo que Deus também me segurou nesse momento. Isso acaba ferindo de alguma forma a sua masculinidade, exato, a sua hombridade a nossa ali, virilidade. Né? Infelizmente, pode alguns acharem isso, poxa, nada a ver, mas é da nossa natureza, é da nossa origem, né? E aí eu fiquei com aquilo nesse tempo de oração com Deus também. Falei, puxa vida. E aí surgiu uma oportunidade de a minha esposa começar a fazer, nesse 1 ano que eu estava orando, alguns lanches. E aí iniciou o nosso projeto para ela ter uma renda, porque era pandemia ali, 19, 20. Ela trabalhava em outro lugar? Ela trabalhava numa franquia do CNA, na Pompeia. Ela trabalhou lá por mais de 10 anos. Caramba. Então ela também ela fala outro idioma, ela tem as suas capacitações também acadêmicas. E saiu, antes mesmo da pandemia, ficou em casa um tempo. Também não estava se sentindo bem. E estava rolando tudo bem, porque a gente conseguia manter. E aí ela começou a fazer um lanche e os bolos que nós fazíamos. Exatamente, que nós fazíamos para nós comermos, né? E aí começou tudo com a Aline, que é a irmã dela, levando no trabalho dela alguns lanches. E aí eu comecei a levar no meu trabalho. Então já começou... Ali já nasce alguma coisa, mas assim, se você perguntar, você sentou e falou que saindo da empresa você faria isso? Não. Ali, assim, era uma segunda renda, mas assim, também para ela fazer Exato. alguma coisa, e ter nós, ocupação. De alguma forma, era Deus respondendo, porque existia uma oração para que se encerrasse um ciclo profissional e como você vive. Então, estava nascendo ali um novo recurso, um novo rendimento para a família. Mas ainda não era assistido dessa forma por nós. E aí ela continuou fazendo isso, eu fiz isso no trabalho e estava sendo rentável até no trabalho, para você ter ideia, gerava um dinheiro legal, gerava uma renda também na onde minha cunhada trabalhava ali. E aí eu fiquei nesse 1 ano. Quando eu recebi essa mensagem, eu falei, cara, agora é meu time. Só que a minha ideia era ter um ano sabático, era ter um ano de descanso mesmo, porque eu estava mal mesmo, Mas aí, assim... tinha bugado a minha cabeça profissionalmente. Eu vou até, gente, pegar aqui, que vocês estão falando assim, eu vou pegar, vocês estão falando ele tá falando que fazia bolo, parará. A gente ganhou um bolinho aqui, cara. Aí, ó, que beleza. E toda vez que eu vou lá, eu peço esse bolo. Aí, ó. Entreguei o bolo certo, então. Ela pegou o bolo certo, o bolinho de milho. O bolo mais vendido desde que nós abrimos. Há 4 anos ele é o mais vendido. As pessoas pegam muito a receita, mas não conseguem acertar, voltam lá e falam, pô, eu não fiz, mas não ficou igual. E tá quentinho porque ainda. Porque existe algo tá sobrenatural sobre ele. É Deus que deu a receita e Deus que cuida na hora que ele é feito. Deus passou a receita e jogou Pode fazer em casa, mas não vai ficar... Pode ficar melhor ou pior. Igual não vai ficar nunca. Nunca vai ficar. Então, Fê, aí quando você recebeu essa mensagem do pastor ali, você já falou, opa, é o sinal. E era muito individual. Ainda uma coisa que você não tinha compartilhado com ninguém. Nem com a minha esposa, porque ela acredito que também não ia achar que eu tô maluco, nem com a minha mãe e com meu pai. Com a minha mãe muito mais, porque a gente tem uma ligação de fé e de partilha da vida muito forte. E mãe é mãe, né? Quando tem certeza que muitas vezes nesse período ela perguntou,
Tudo bem, filho? Exato. Tá conversando, quer conversar? É igual minha mãe. Quando ela liga assim, é batata. É que tá acontecendo alguma coisa. E aí eu tomava o você remédio, só quem sabia era minha esposa. E poucas pessoas sabiam que eu tava tomando. Nem na empresa sabiam. E aí, eu vou te cortando, porque Não, a gente vai interagindo aqui. Entra naquilo que a gente tava conversando um pouquinho antes Exato. do homem falar sobre a saúde, falar que tá se cuidando. E aí entra naqueles pré-julgamento do grupo masculino mesmo, né? Fala, pô, mas eu tô tomando remédio? Não segura a bronca, não, que não sei o quê. Pô, da onde você veio? Não vai aguentar essa. Então entra todas essas questões. Então a gente acaba também se autoflagelando de alguma forma, com medo do julgamento que tem, todas as questões. E pode desencadear alguns outros prejuízos, porque você acaba querendo lidar com aquilo e não falar, e não se cuidar, ou não interromper um ciclo, e aí você procura fuga. E a fuga pode ser em alguma coisa destrutiva, que eu não vou ficar dando nome, mas que nós sabemos que a sociedade nos oferece, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Então, quando eu recebi essa confirmação de Deus, eu também tive um processo de puxa vida, e agora? Aí eu fiquei em oração naquele domingo inteiro, porque eu falei, puxa, vou desistir disso. E agora, Deus? Mas Deus falou, eu pedi para ele falar. E ele foi muito claro. Então, não posso pedir uma outra confirmação, né? Aí, na segunda, fiquei resistente, orei, falei, Senhor, e agora? Foi trabalhar normal. Fui trabalhar normal, entreguei meus números normal, fiz as reuniões e tal. E aí na terça já não aguentava mais. Aí cheguei lá na terça, chamei para uma reunião, expliquei para eles. Espero ter sido claro, né? Não tive a oportunidade de conversar com eles depois, mas pelo que aconteceu hoje com a Coffee Dream, parece que foi algo planejado. Então, por não viver na mesma fé, e ter dado certo, se desse errado, tava tudo bem. Mas como deu certo, você fala, cara, esse cara já tava planejando faz tempo. Eu lembro de um diretor ter me perguntado, mas o que você vai fazer? Eu falei, cara, agora eu não sei o que eu vou fazer. Se for preciso, eu vou morar com os meus pais em Minas, ficar 1 ano lá, descansando a minha cabeça, ter minha formação acadêmica e depois volto pro mercado de trabalho para trabalhar no... E aí foi onde eu falei para eles que precisavam ir embora, tal. Eu expliquei, tava doente, tal. Eles falaram, eu só peço que me pagam tudo meus direitos, tal. Eu não negocio isso. Aí fui, 21 anos, coube numa caixa. Coloquei tudo lá. Na terça-feira. No outro dia você não volta, você não vê mais nada. Formataram meu computador, eu não peguei dados nenhum, perdi um monte de coisa. Caraca. A vida é assim, cara. 21 anos entregando ali em alta performance. Eles também me retornaram, não posso ser ingrato, mas que se resumiu numa caixa. Você sai e você não volta. Você tinha acesso, você tinha comunicação com todo mundo. Enfim, aí voltei pra cá. Cara, falei pra minha esposa. Ela não sabia? Não. Mano, cheguei em casa só com a caixa. Cheguei em casa com a caixa, falei, você não sabe o que eu fiz. Eu falei, ela, o quê? Não, pedi pra sair. Não tô aguentando. Liguei pro meu pastor e falou, você é doido mesmo. Você é maluco mesmo, hein? Eu falei, Caraca, velho. E aí, cara, fiquei mal. Chorei bastante. Na quinta-feira eu vim aqui fazer a barba. Na João Mendes Júnior tinha ali tem umas galerias lá onde é o meu café. E aí conheci um rapaz lá que era barbeiro e ele falou, ó, o cara aqui fechou a Churrabom, o Davi. Você não quer falar com ele? Porque eu pensei, eu queria montar alguma coisa, tal, talvez um café, não tem uma cafeteria aqui, eu queria entregar algo diferente, tal. E aí fui falar com esse cara. Isso na quinta-feira. Não, isso você saiu na terça. Na terça. Na quinta-feira você foi falar com Na quinta-feira eu fui falar com ele. E isso vocês faziam lanche, bolo e vendiam no seu trampo e no trampo da Aline. Mas daí parou. A Dani também parou. Ela não sabia que eu ia fazer essa conversa. Não? Não. Aí cheguei lá, falei com o cara. Ele falou, tem uma cozinha. Só um parêntese aqui. A história mais louca que eu tinha escutado assim, de trabalho, que largou, tipo assim, parei, foi do BG, com 15 anos de trampo, 15 anos, né? Foi. Que ele trampava no... Acho que era de fazer a roupa, confecção. 15 anos, pegou as férias, começou a vender produto de limpeza e não voltou mais. Essa foi a história que eu escutei. Falei, essa foi absurda. Agora a sua com certeza já ganhou. Então, aí, com certeza ganhou. Aí fui lá e falei, mostrou lá pra mim. Tinha bastante coisas lá estruturada a cozinha. Aí eu contei a minha história pra ele de trabalho. Ele falou, cara, é legal a sua história.
ficou surpreso também, mas eu falei, eu quero montar um café aqui diferente, tal, eu quero começar pequeno, porque eu sou um cara conservador, né? Eu vou caminhando conforme os números vão avançando. E aí ele olhou assim pra minha cara e falou X. Aí falou X. Eu falei, cara, eu pago Y, se eu abrir o café e não vender nada por 1 ano, eu tenho dinheiro para pagar pelo menos o aluguel, porque depois eu vou voltar a trabalhar no mercado. Então essa é a garantia que eu tenho. Você quer tanto, eu não vou pagar tanto. Eu tenho tanto por 1 ano. Se em 12 meses eu abrir lá todo dia e não vender nada, o seu aluguel tá garantido. E eu vou voltar a trabalhar. Ele falou, cara, você é maluco. Você é doidão mesmo. Aí ele concordou. Aí eu voltei para casa para convencer a minha esposa agora. Fase dois. A mais Aí fácil foi, já foi. Aí ela, eu não vou participar disso não. Teve uma resistência no começo, mas tamo junto, vamos no bar. Porque enxergava ali que também era um... Porque assim, vocês não tinham uma vivência de empreendedorismo pra vocês. Zero. Não tinham uma vivência de cozinha e industrial, porque é Sim. uma alta rotatividade ali de coisa. Foi fé, cara e coragem. E no dia que abriu faltou coisa, para a nossa pouca experiência. Eu tenho que aproveitar e agradecer uma das funcionárias, que foi a Alexandra. Ela que já tinha uma experiência, quando chamamos ela tinha uma experiência, e ela que fez a lista, eu fui comprar. Fui comprar as coisas, comprava as coisas, eu não tinha noção. Comprei doméstica, o negócio é industrial. Então, no primeiro 6 meses, eu perdi muita coisa, porque a frequência ia aumentando, os clientes iam aumentando, e aí quem manda as coisas, eu falo, meu... Aí toda hora tinha que ficar aí comprando. Então foi um processo de aprendizado do empreendedorismo funcional, porque a estrutura do negócio a gente já sabia, porque eu já entendia de contábeis, administração, finanças, e isso eu vivenciei no trabalho. Então essa parte para mim estava tranquila. Que é a parte mais difícil que o pessoal acha. Agora o dia a dia com o cliente, como funcionava, não sabia o que acontecia, quem ia chegar, quem não ia, era cada dia uma novidade. Era um exercício de fé. Caramba, velho. E aí às vezes faltava garfo, às vezes faltava colher, às vezes faltava copo, aí via lá, comprava. Esse período foi um período maluco. E aí minha esposa, cara, que loucura que você colocou a gente. A Dani, mas comigo, o tempo inteiro, falando, tamo junto. E aí fomos construindo o que hoje é a Coffee Dream. Que eu falo, o mais difícil, a gente tem um quadro Quebrada Empreendedor aqui, e os relatos são sempre a parte financeira que é o complicado. Exato. Que é o mais difícil mesmo, e eu acho que quase na totalidade, né, gato? As pessoas que vêm aqui e falam, lógico, tem a formação, tem as outras coisas, mas o financeiro, porque geralmente quem começa a empreender só começa. Tipo assim, eu quero empreender. Que eu acredito que é um grande erro, né? Porque assim, a pessoa não fala assim, eu vou montar um negócio, eu vou estudar, vou fazer. Ou a pessoa saiu do serviço, ou foi mandada embora, ou pediu. Você sabe esse fator, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou começar a empreender. E só começa. Então a parte financeira que pega bastante. Eu posso dizer para você, até por um projeto que a gente tem na igreja, chamado Recri, que é uma reunião de empreendedores, que tem muita gente com muita boa ideia, com bons talentos, mas falta a capacitação e o cuidado financeiro. Misturam muito as questões financeiras e aí acaba se perdendo. Tem muito sonho paralisado por falta dessa habilidade, infelizmente. A gente tem até uns trabalhos voluntários, porque eu acredito que quando a gente repassa a sabedoria, você também pratica aquilo que você sabe, você contribui para o próximo e reaviva isso dentro de você. Então a gente tem esses projetos, mas os que eu pude ajudar ali no café e as pessoas que a gente ajuda na igreja, a gente vê muita capacidade no talento, na visão do negócio, mas falta essa capacitação acadêmica em estratégia, em finanças, em planejamento. E, cara, é uma coisa que já deveria ter nas escolas, né? Educação financeira. E aí você acaba pecando, porque aí não é só a fé. A fé não vai te cobrir disso tudo, não, cara. Não tem. Tem que fazer só parte também, né? Eu digo que existe ferramentas de cursos gratuitos aí que ajudam muito. As pessoas precisam se interagir mais. Principalmente quem tá do zero ali, o que vem ajuda bastante. Né? Porque, vou te falar, a saúde do seu negócio é o cuidado financeiro, nas pequenas coisas. Hoje, se a gente é uma cafeteria saudável, é pelo cuidado com as finanças. Você falou que nos primeiros 6 meses ali foi muito conturbado. Foi um caos. Na parte de organizacional, Exato. principalmente
eu não falo nem a financeira, mas de insumos, o quanto que faz, o que não faz, o que sai, até acertar ali. Quando você, assim, falou, isso aqui é rentável, isso aqui vai ser o nosso empreendimento, isso aqui vai segurar as pontas onde a gente vai se manter daqui. Quando você deu esse start? Se eu só voltar um pouquinho, porque dentro dessa ação que a gente teve, depois a gente voltou ao tempo e a gente lembrou de um culto que nós tivemos na nossa igreja, nós chamamos de conferência, de aniversário da igreja, e um pregador disse, aqui nessa igreja teremos casais relevantes no comércio. Falou lá para a liderança. A gente fazia parte disso, mas não sabia que nós se tornaríamos isso. E hoje tem outros também que estavam naquela época. Então já existia uma profecia sobre isso. E depois a gente encaixando tudo, a gente viu que poxa, a gente foi empurrado para isso, porque você acaba sendo uma cara da igreja, do evangelismo, você entregando algo para as pessoas, que é o nosso propósito acima de tudo, não é só fazer grana, é te entregar uma experiência diferente, em atendimento, em qualidade. Então, eu não vou te vender nada que eu não coma, só para fazer dinheiro. Então, tudo que nós vendemos, nós experimentamos, aprovamos e entregamos. Então, a qualidade também está nisso, porque existe um propósito por trás disso, que Deus já tinha nos chamado a viver. Então, essas dificuldades veio por quê? Aí vem a resposta. Eu não fui em nenhum lugar saber como funciona. Talvez foi um erro, mas eu precisava aprender daquele jeito. Então, eu poderia chegar num cara dono de café e falar uma cafeteria, ou pesquisar sobre, e falar, cara, como estrutura. Eu não fiz isso. Só fui, cara. E não sei se dizer, pô, você errou nisso. Não. Eu tinha uma palavra, eu tinha uma convicção, porque depois Deus confirmou que aquilo seria o meu negócio, e ali seria um lugar tanto para entregar... E vem se concretizando. Isso, ali, né? Entregar o café, mas também entregar uma ação de fé e tal. Mas eu pequei talvez nisso aí. Eu não fui pesquisar sobre como estruturar. Então, preciso comprar 10 colheres. Não, eu fui na raça, no dia a dia. E aí foi... Hoje eu usei 10, puta, eu tenho que comprar pelo menos Exato. Eu tenho que comprar 12 porque... Na van lá e comprava, e aí voltava, vixe, cara, pedia desculpa, esperava um comer e dava pro outro. Cara, e aí, você falando... Não, só que você vai falando e eu vou vendo muito, tanto a gente aqui, quanto minha mãe lá na escolinha também, que não tinha... veio empreendedora, também foi com a carga, a coragem. Meu pai voltou, a gente vai montar uma escola. E de outubro para janeiro a escola tava pronta fazendo matrícula. E ponto. E a gente era mesmas coisas. Ó, tem 10 alunos, tinha 10 lugares. É isso. Aí até o final do dia matriculava mais 2. A gente descia no centro, comprava mais uma mesa, comprava 2 cadeiras, porque não tinha dinheiro para comprar as 4. Exato. Comprava mais 2 cadeiras e colocava. E aí, conforme indo, a gente foi comprando. E eu vejo isso em muito empreendedor. Que vai crescendo conforme as coisas vão acontecendo ali, né? E existe, você fez uma pergunta sobre a parte financeira. Que momento ali você viu que realmente... Eu vou contar um segredo assim. Se for considerar no mercado de investidor, eu sou um conservador. Sempre serei um conservador, né? Eu não vou ser um cara que vou arriscar. Eu vou ser sempre analítico e conservador. Então, graças a Deus, no período que eu trabalhei, tive uma estrutura financeira, Deus me abençoou para eu ter muita coisa. Montei o café. Na ligação para o pastor, quando eu falei que ia montar o café, eu falei, cara, eu preciso só pagar minhas contas. A casa financiada, ó, minha loucura. Então, eu mesmo tinha casa. Você viu? Eu pedi para sair, minha casa financiada. E aí eu precisava, cara, eu preciso só montar um negócio, pagar as contas. Eu falei, Deus é contigo, vai dar certo. E tem muito mais propósito aí do que você imagina. Ele me lembra até hoje, era só para pagar as contas como tá. E aí, dentro dessa estrutura, Luciano, eu vou dizer algo aqui que pode ser que as pessoas entendam nessa terça-feira como algo que agregue ou não. Eu precisava de uma quantia, entendeu? Então, por meu custo de vida, eu fiz uma análise do que eu precisava pagar. Então, eu precisava fazer X. O que era extra? É natural, quando nós temos um pouquinho mais, ganhamos um pouquinho mais, algumas coisas sobressaem. Então, você paga o telefone mais caro. Você tem 3 pontos de TV, você acaba perdendo o controle. Você vê muitas torneiras abertas dentro daquele ambiente porque você está abastado, você está... Tá entrando ali, Exato. né? Então, naquele momento, eu tive que fazer uma redução financeira. Então, cortei TV, cortei um monte de coisa, não cortei 0, mas diminui tudo e dei um equilíbrio do que eu precisava. Dentro desse equilíbrio do que eu precisava, eu comecei a planejar o que o café entregava. E aí foi. Acredita
Eu fiquei 18 meses sem entrar numa loja e comprar uma roupa num calçado. Nada. 18 meses. Caraca. 1 ano e meio. Café, pagar funcionário, estruturar café. Café, pagar funcionário, estruturar café, pagar minhas contas de casa. 1 ano, 18 meses, sem entrar numa loja, porque eu precisava ter números e convicção. Se aquilo era sustentável e se eu poderia passar meu cartão para comprar alguma coisa. Então, meu medo era o quê? Eu não ter dinheiro para pagar os funcionários, para pagar o aluguel. Então, para você ver como que a gente precisa renunciar a muita coisa, porque às vezes a gente tem uma falsa ideia de que eu sou empreendedor, eu tenho uma vida boa. Tudo que entra é meu. A gente não sabe o que é bruto, o que é líquido. E a gente faz um sarceiro, agora eu não preciso trabalhar tanto. Cara, eu entrava às 7h30 e saía às 9, 10 horas da noite. Então eu falei, cara, se eu fazia para os outros 14 horas, por que eu não vou fazer para mim? Eu acho que esse é 2 pontos que você falou então, muito importante. Assim, que eu carrego aqui. Se eu trabalho 10, 12 horas, por que eu não vou fazer isso pro meu? Exato. Se eu fico pro cara até mais tarde, ou chego mais cedo, por que eu não vou fazer isso pro meu? Exato. Então, eu acho assim, eu venho nessa transição de carreira, eu sou funcionário público, e eu tô na eminência de sair pra colocar todas as fichas aqui. Mas também vem aquela insegurança do que, eu estou 15 anos, é uma estabilidade, é uma estabilidade ali onde, bem ou mal, pouco ou muito, pinga todo mês. Sim. Então, ainda você fica naquela e fala, eu vou sair daqui pra vir, mas tá no caminho. E o outro ponto que você falou que é bem importante é essa renúncia. Exato. Que tem muita gente que fala, não, eu tô aqui e pode ser com o seu... Eu não vou abaixar minha conta do celular de 100 para 50. Jamais. Onde já se viu, eu tô voltando para trás. Exato. Mas é uma pessoa que não pensa a longo prazo no processo. Exato. Né? Então ela quer viver o agora. Aí foi gastando tênis, mas graças a Deus tinha um pouquinho mais, camisa. Eu sempre fui muito vaidoso por ter escassez no passado, então, cara... Isso é natural. Eu fiquei 1 ano estudando, querendo um New Balance da Dom Paco, o único lugar que vendia tênis. Aí chegou no final do ano e minha mãe falou, ó, se eu compro um New Balance, você não compra uma roupa nova para passar o Natal. E aí, com a roupa nova, vai sobrar um Lecheval. Aí eu falei, vai Lecheval. Vai Lecheval. Então, eu tenho um hábito assim, por exemplo, gosto de tênis branco, porque parece que ele sempre é novo, que eu carregava. Mas eu tive que renunciar, 18 meses usando as mesmas coisas, eu precisava pagar minhas contas, mas eu sabia onde eu estava entregando a minha energia. Minha esposa trabalhando até 2, 3 horas da manhã, às vezes dormindo, fazendo recheio. Nós sabíamos, né? Porque a convicção era de ambos, né? Minha e dela. Porque depois que ela viu que o projeto era abençoador, né, e de Deus para nossa vida, ela seguiu. Demorou um pouco, mas foi. E hoje ela enxerga o privilégio que a gente tem dentro desse empreendedorismo que Deus nos deu. Mas a gente sempre mantém o cuidado. Então, a gente faz um prolabore, então, todo mês X para cada. No final do ano, acerta tudo. Se sobrou, a gente tem o nosso passeio, nós priorizamos a nossa viagem, nossas abundâncias, a gente troca um celular, compra. Mas se não deu, tá tudo bem também. Pagamos tudo, segue. Porque a nossa qualidade de vida a gente mantém. Então eu vim de 21 anos de convênio médico. Eu fiquei 1 ano sem convênio médico. Não tenho vergonha de dizer. Foi o ano que você tem que orar bastante e falar, Deus, não posso ficar doente. Mulher tem suas peculiaridades. Eu sempre priorizei isso porque ela tinha um convênio bom, e então eu respeito. Ainda que eu também gosto de fazer meus exames, saber da minha... Mas mulher tem muito mais. Mas foi um ano bem difícil. A gente fez um planinho básico, que é descer muito, com todo respeito, quem sabe de um convênio bom. Então você passa por algumas coisas que você tem que ter convicção de quem você é e do Deus que você serve, para você não olhar o externo, porque o externo estão te observando o tempo inteiro. E infelizmente nós avaliando, julgando. Exato, e nossa vida e a maturidade vem para nós quando a gente não é impactado pela opinião dos outros. Então não tinha vergonha nenhuma de estar com o tênis furado, de mudar o meu carro para um carro inferior, porque eu sabia onde eu ia chegar. Eu falo, a gente passa bastante por isso. Aqui. Eu sabia de onde eu vim também, né? Eu fiquei até os 11 anos na creche tomando sopa, cara. E meu pai e até mesmo, né, Fê? Mesmo, lógico, estava num nível de vida bacana, desceu um pouquinho para garantir aquele propósito que você tinha lá na frente. Mas da onde veio, aqui ainda estava muito confortável. Exatamente. Da onde veio, aqui também ainda estava muito confortável. Exatamente, né? Muito confortável. Sem sombra de dúvida. Você saber as estações que você está vivendo, né? E ter convicção de onde você quer chegar.
Agora, tudo para nós foi muito surpreendente e muito, muito de Deus, porque nós não sabíamos que chegaríamos onde nós chegamos, com o número que a gente chega, que as pessoas gostam muito. Então, a aceitação a gente coloca sempre como foi Deus que nos deu, porque nunca foi algo assim, Luciano, a gente sentou e falou, eu quero atingir tantas pessoas, Não, tudo foi está muito sendo natural. Natural. E aí essa naturalidade a gente adiciona a Deus, não é a nós. A nós só cabe a executar aquilo que Deus nos deu. Eu falo aqui pra vocês porque a gente consome mesmo. A gente vai lá, come um bolinho de milho, que eu chego lá e ele já fala, é bolo de milho, né? Fala, é bolo de milho. Que ela já sabe. E aí, toma uma aguinha aí, tem água aí? Tem. Pega mais uma pra ele lá, cara, por favor. Existe Desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia dizer algo. Pode ir. Existe um versículo que eu levo pra minha vida, desde que eu trabalhava no CLT, né? Ele chama Colossenses 3:23. Tudo o que façamos como se fosse para o Senhor. Então, quando você entende que o que você entrega para alguém é como se fosse para Deus, as coisas ficam mais fáceis. Você faz o melhor sempre para Deus. Então, esse versículo a gente vai carregar para a vida, né? Se um dia nos faltar esse propósito no café, a gente precisa mudar. Então, alguma coisa saiu da rota, né? Todos os ruídos negativos a gente faz uma análise para melhorar, mas graças a Deus a gente teve poucos, porque o que a gente sempre fez, a gente sempre acorda com esse objetivo de entregar o melhor, porque a gente representa a Cristo no propósito ali, não é somente a nós mesmos, é nosso deleite, nossos luxos. A gente vai falar da igreja um pouquinho, acho que é importante, mas deixa eu falar só dos nossos parceiros aqui, o segundo bloco, e a gente já vai. Galera, deixa eu falar pra você que é produtos de embalagens descartáveis e de limpeza no geral, atacado e varejo, vocês podem estar lá na Green Embalagens Descartáveis, que fica na rua Virgílio Martins de Oliveira, número 511, no centro. Tudo que você precisa você encontra lá com excelente preço, um preço justo por aquilo que você está levando, tá bom? Quer fazer o pedido que eles entregam aí também na sua casa? Frango, Caês, Mariporã, Campo Limpo, Butu, Juru, Perus. Só para fazer o pedido no QR Code que está aqui na tela, que vai receber um catálogo com tudo que eles oferecem e eles entregam aí no conforto da sua casa ou do seu negócio. Eu já falei o endereço. Quiser estar indo lá pessoalmente, conversar com a Tatá, conversar com o Márcio também. Vou repetir aqui que é na rua Virgílio Martins de Oliveira, número 511, no centro de Francisco Morato. E sigam eles aqui também na rede social green.embalagens. Quero falar também da Purpose Centro de Beleza, que está agora focado ali na terapia junto com as mulheres. O QR Code é o mesmo. Vocês podem acessar esse QR Code, você vai falar direto com a Shirley, ou também seguir aqui no Instagram, Purpose Centro de Beleza. Você, mulher aí, que passou por alguma questão de algum trauma, alguma crise de ansiedade, depressão, algum abuso, qualquer que tenha sido, você precisa conversar com profissionais, ter um grupo de apoio. O Centro de Beleza Purpose está fazendo esse trabalho bem bacana. Ela tem grupos fechados do WhatsApp, onde tem essa troca e algumas ferramentas para te ajudar nesse processo. Também tem alguns encontros online e presencial para ter essa troca entre vocês, que é muito importante, vem sendo de suma importância. Então, só conversar com a Shirley lá, esse QR Code que está aqui na tela. Quero falar também do Chivas Burger. Você quer hambúrguer smash de qualidade, lá no Chivas você encontra. Toda terça-feira tem promoção de 2 hambúrguer smash por um X-Bacon e um X-Salada por R$25, tá? O QR Code tá aqui na tela, é só fazer o seu pedido. Tem aquelas barcas também com muito bacon, cheddar, batata, que é sensacional. É só fazer o seu pedido aqui no QR Code ou seguir aqui nas redes sociais, Chivas Burgers, que eles entregam aí na sua casa. Somente delivery, tá? Não tem atendimento no salão. E muito em breve eles vão estar também oferecendo pizza e, se eu não me engano, esfirra também através do delivery. E, para fechar, os nossos parceiros, quero mandar um abraço para Juliane Silva, Hair Concept. Você aí que quer fazer uma terapia capilar, que eu nem imaginava que existia terapia capilar, para você cuidar da saúde do seu cabelo também, ou você que teve alguma questão fisiológica ou emocional, que a gente sabe que ataca também ali uma alopécia, esqueci o outro nome lá, mas é super importante ter esse trabalho. A Ju faz essa avaliação para usar os melhores procedimentos, melhores produtos
para fazer o tratamento aí do seu couro capilar. É só estar ali na rua João Mendes Júnior, número 293, no centro de Francisco Morato, ali na rua do Lazer, ou ligar ali no 11 99004 8827. Eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido. Eu e o Novinho tivemos lá a semana passada e acompanhamos um tratamento que ela veio fazendo ali, onde a sua cliente também teve um caso de alopecia que ficou sem uma parte do cabelo ali, o cabelo ficou, não nascia, teve muita queda de cabelo, e um trabalho ali de terapia capilar foi resolvendo esse problema e é totalmente indolor, porém devolve a sua autoestima, a sua confiança. A gente sabe a importância que o cabelo tem para a mulher, então é super válido fazer esse acompanhamento lá com a Ju. Segue nas redes sociais também, _Juliane, _Silva Hair, que eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido e vai fazer diferença na sua vida. Fechou? Siga, se inscreva, compartilha, curte, comenta. Pegou de surpresa aí, né, galera? Se inscreva, que é super importante pra gente. Siga o Quebrada aí em todas as redes sociais, lá no Instagram também, Spotify, Deezer, lá no TikTok. Você aí... Deixa eu falar diferente, gato. Aqui a gente tem muita testosterona aqui. Você vê que só tem homem aqui no estúdio. Ó, estamos procurando um rosto feminino pro Quebrada, para dar uma melhorada aqui no ambiente, ver outras questões também, ter um olhar mais carinhoso, mais cuidadoso, tanto com os nossos convidados, com os nossos parceiros, aqui com o estúdio, com a gente também. Então a gente está procurando um rosto feminino aí para fazer parte da equipe do Quebrada, para aparecer em nossos episódios, nas nossas divulgações, nos nossos eventos, com os nossos parceiros. Então aí você que se identifica com Quebrada, acha que tem alguma característica que pode fazer parte e agregar junto a esse projeto, acompanhe a gente lá no Instagram, que muito em breve a gente vai estar organizando uma seleção aí para estar colocando um rosto feminino aqui no Quebrada. Vocês são cansados de ver essa lata aqui que essa lata cansada aqui, então a gente vai estar procurando um rosto feminino aqui pro Quebrada e pode ser você. Então nos acompanhe lá no Instagram. Fechou? Tem que pôr o Instagram do Quebrada aqui, gato. O que você acha? Oi? Tem que pôr o Instagram do Quebrada. É legal. Não, depois a gente coloca. Acho que fica... A gente nunca colocou aqui, né? Não, na verdade roda aqui embaixo. Roda? Roda aqui embaixo no canto depois. Você também quer ser nosso parceiro, aparecer aqui na nossa Lure Third, ó. Falar um pouquinho do seu negócio, ter uma identidade. Apareceu aqui, ó. Quebrado. Nossa, eu nem prestei atenção. O Quebrado. É que eu fico entretido, eu nem... Aqui, ó. Rede social do Quebrada também. Mas se você quiser ser parceiro do Quebrada, aparecer na nossa TV, ter uma identidade visual aqui. Consegue puxar uma rapidinho, gato? Só pra gente mostrar um layout aqui? Vamos mostrar a nossa... Vamos mostrar o nosso querido amigo... Tem a sua identidade visual aqui, bonitinha, ó, com o seu logo aqui, com o seu QR Code do seu site, do seu Instagram, do seu WhatsApp, falando dos seus produtos. Entre em contato com a gente lá no Instagram, que a gente vai apresentar para vocês os pacotes que oferecemos, as formas que oferecemos e as diferentes formas da gente apresentar o seu produto, o seu serviço, o seu negócio aqui no Quebrada também, tá bom? Então, a gente tá aberto a novos parceiros também, entre em contato, que eu tenho certeza que a gente pode te atender de alguma forma através do Quebrada. Fechou? Fechou. É isso aí. Tranquilo? Boa. Conversando, ó, já 1h15 já de papo. Bastante. E já falamos achei muita que eu ia coisa. ficar nervoso pra falar 15 minutos só. Aí, já foi 1h15. 1h15, bastante. Fê, a gente falou bastante aqui desde da primeira pergunta, da nossa primeira entrada aqui. A gente falou em relação à fé. Você começou ali na Assembleia. Como foi essa... Não vou falar uma transição, mas o conhecer o Bola de Neve, estar ali, hoje está fazendo parte da... Você é pregador ali da igreja, tem outro presbítero, tem outros projetos ali, outras ações. Como que foi essa transição para você? Como você vê a igreja hoje, as pessoas que estão procurando? Eu acho que, acredito eu, não sei se é pelo acesso
que eu tô tendo, pelo contato, hoje eu tô vendo as pessoas muito mais ligadas à religião, à igreja, procurando Deus. É realmente tá acontecendo isso? Ou é só uma ilusão minha? E como foi essa sua ligação com a igreja? Então, a nossa jornada, né, minha e da minha família para a igreja, foi dentro das dificuldades do alcoolismo do meu pai. Minha mãe se converteu e aí a gente conheceu a Assembleia, que era ali no 120, perto da Viela do Lola, e a gente ficou lá. Eu fiquei lá até meus 22 anos. Depois minha mãe foi embora, aí eu tive um distanciamento. Foi quando eu conheci o Bola, num projeto evangelista. Era uma igreja que estava em ascensão, nova, e tinha bastantes projetos sociais de evangelismo, de trabalhos para os jovens, né? Voltado aos jovens. E aí foi onde eu comecei em 2006 no Bola. E aí estou até hoje, vai fazer 20 anos, né, na verdade. Em 2006 eu comecei a frequentar células. Igreja a gente tem 18. Você conheceu a Dani lá? Já conheci? Essa história de como eu conheci a Dani, ela pode ser um outro podcast. É outra. Eu conheci a Dani no ônibus Barra Funda, cara. Caralho, do busão. Eu indo trabalhar e ela indo pra faculdade. E aí foi... Sentou do lado e aí a gente foi conversando e se conectou. E aí também quando... E aí eu era... Você já tava da igreja, Bola, já? E ela já na Assembleia também. A família dela é da Assembleia. Ah, tá. E aí, conforme nós nos unimos em comunhão em casamento, ela veio pro Bola. Ela veio pro Bola em 2009. Pergunta em relação à igreja mesmo. Hoje, você acha que realmente as pessoas estão frequentando a igreja buscando, acreditando ali em Deus mesmo, na fé? Ou você acha que as pessoas estão indo pelo hype de falar que tá na igreja? Porque eu vejo muita gente que... É uma pergunta importante, mas delicada, porque conforme você vai desenvolvendo o conhecimento bíblico, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós afirmamos sobre o outro, né? Eu não posso colocar em xeque a sua fé e as suas ações religiosas em nenhum momento. A Bíblia não nos diz para nós não julgarmos. Não. Então, em Mateus 7 diz: tome cuidado para não julgar a trava, o cisco no olho do irmão e não ver a trava no seu olho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como nós analisamos a fé do outro. Eu enxergo que a necessidade de estar conectado com o mundo espiritual, com a religião, com a fé, é fundamental para todo ser humano. Aí entra uma coisa que eu posso te dizer, né? Humanamente falando, em algum momento você pode adquirir tudo na vida e vai ter um vazio que só Deus vai preencher. Isso eu posso dizer para você que é uma convicção que eu tenho, ainda que alguns duvidem disso. Você pode conquistar o seu melhor emprego ou ser o cara mais rico, vai te faltar algo e você vai encontrar somente em Deus. Eu falo por mim mesmo. Esse exercício... Porque tem momentos que... Eu falo, acho que eu vou na igreja hoje, tô precisando ter esse contato um pouco mais próximo, ter um ambiente ali mesmo pra fortalecer, que tem hora que parece que tá um buraco ali, né? Aproveitando você como exemplo, porque é muito mais fácil eu colocar as palavras na posição que eu estou, e aí ficar em xeque aquele que está ouvindo. Por exemplo, é fácil o cara afirmar, mas quando você, que não tem os mesmos hábitos que eu, diz que em alguns momentos você tem vontade de estar, isso mostra que humanamente a sociedade precisa estar. Como você vai lidar com a religião, com a palavra, com o ambiente, isso é muito individual. Por isso a diversidade de igreja. Então, eu vou conseguir dizer que o ambiente do Bola de Neve é bom para mim e para minha família, porque me agrada o relacionamento interpessoal, a visão da igreja, o propósito da igreja e o meu propósito. Então, para mim, está 100%. Para você pode não dar. Porque por isso que a gente, às vezes, tem que tomar cuidado. Você pode ir lá e achar 1000 defeitos. Eu posso ir lá e amar, porque me salvou. Salvou a minha vida, a minha família. Me tirou de um lugar onde uma transição profissional com 39 anos, o cara deixar 21 anos para trás e não ter um amparo de fé cristão, do pastor, de uma liderança te apoiando. Se não der certo o café, onde eu poderia estar? Então, tem coisas que nós precisamos valorizar e aí o valor é individual. Você não vai conseguir dimensionar aquilo que eu te falo que é brilhante aos meus olhos. Porque que nem você falou, a fé é muito, muito individual. Agora,
a necessidade de se conectar com Deus, toda a sociedade vai precisar ter. Em algum momento, como você mesmo disse. E isso vai determinar os seus passos futuros. Agora você pode me fazer uma pergunta. O que o ambiente religioso faz bem para a família? Diversas coisas. Que a sociedade está desconstruindo. O valor da família, do respeito, do amor ao próximo, um direcionamento. Todos os ansiolitos, todas as coisas que tenham causado, todos esses acessos de internet têm prejudicado muito a família, de relacionamento interpessoal. Então, a igreja pode trazer uma conexão que o mundo não está oferecendo. Aí eu posso te responder que isso eu acredito que tem, porque nós temos muitas coisas para fazer com que isso se conecte. Para que o pai converse com o filho, para o casal se conversar, se conectar, para que o financeiro seja acordado, para que tudo ali seja um diálogo mais pacífico. Esses trabalhos nós podemos oferecer para que você tenha uma qualidade de vida familiar melhor. Agora, e aí já construído ali na igreja, Exato. mas vai te fortalecer fora dela. Exato. Agora, aquilo que você vai viver lá é você. Você pode entrar lá a primeira vez e sentir algo assim, cara, eu senti um arrepio, você vai contar pra ele e vai dar risada da sua cara. Cara, você tá maluco, cara? Deve ser a janela que estava aberta do seu lado. Bateu um vento lá. Entendeu? A sua experiência com Deus, a sua conexão, é o tanto que você chegou para entregar. Você vai querer ajoelhar, você vai falar, puxa vida, mas não quero ajoelhar, mas tá pedindo para ajoelhar. É você. Talvez eu fique em pé lá e não sinta nada, porque eu entrei para não sentir ou com o coração menos aberto que você. Então, esse momento de conexão, eu acredito que todo ser humano vai precisar ter. Como eu falei, eu sinto esses momentos, porque assim, eu tenho a conversa com Deus, eu todo Sim. dia de manhã ali, eu faço meu devocional, agradeço, à noite também, tenho um hábito também eu sou católico, fui batizado, Sim. tudo ali, mas eu frequento outras igrejas também, mas ensinei meus filhos a rezarem e tal. E eu falo, tem momentos que eu falo, e eu preciso ir na igreja. E parece que não dá pra explicar, você vai saber muito mais Sim, que eu isso. Parece que é o momento que você precisa mesmo, porque você chega lá, você escuta, parece que assim, é direcionado. E a primeira vez que eu senti isso, eu fui sozinho também, e eu não fico esperando alguém ir comigo, não, eu vou. Exato. E eu tô nem aí, chego sozinho, não tem problema nenhum. E o pastor começou a falar, e eu falei, é isso. Quem contou o que tá acontecendo comigo? Porque parece que é muito direcionado. É muito direcionado. Para você ter ideia de como o mundo, resumindo, né? Eu vou entregar uma partícula da dimensão que é o mundo espiritual. Quando eu vou trazer uma palavra no domingo, eu vou me conectar, vou orar a Deus e vou pedir um discernimento da palavra. Está tão conectado com a sua necessidade que você está pedindo algo para Deus. E aí eu vou fazer algo com a Bíblia que Deus está dizendo. Porque às vezes nós pregadores, temos vontade de pregar aquilo que nós queremos. Mas Deus diz, não, você vai pregar aquilo. Por quê? Porque existe uma conexão com quem vai ouvir. Não é uma palestra. Não é algo para me agradar. Então, para que isso se conecte, para você entrar lá e ouvir e falar, puxa vida, mas esse cara sabe da minha vida, precisou de um período de oração, de comunhão, um período de relacionamento com Deus. Então, para eu te dizer algo bom para você, você acabou de fazer diversas propagandas de produtos bons, não é? Você aconselhou alguém a fazer algo que você acredita que é bom. Quando nós enxergarmos que um cristão está dizendo para você ir para a igreja porque é bom, imagine-se da mesma forma. Ele já experimentou do produto e ele sabe que é muito bom. Salvou a vida dele e da família dele. Então ele quer que você... Ele não é chato. Ele é apenas um instrumento para dizer, lá é bom, lá vai te ajudar. A gente não é assim? Compra lá aquela calça, ou vai lá no coffee drink, come o bolo. Desta forma é quando a gente... E é algo eufórico. É algo que arde no nosso coração. Então, quando a gente se conecta com alguém e a gente vê uma fragilidade emocional, ou espiritual, desculpa, a gente já quer que, vai lá na igreja, vai ser uma oração. Então, as pessoas precisam entender que o ambiente faz com que você queira replicar aquilo que é bom. Com certeza. Se você der uma continuidade na caminhada com Cristo, automaticamente você vai se conectar e aí você carrega uma placa, mas a placa não vai te levar à salvação. Então você carrega o nome da igreja porque o ambiente te faz bem, mas aquilo que você sente que você está transmitindo para o outro. Não é a estrutura. A estrutura é frágil, a estrutura é falha, o homem é falho. Mas aquilo que Deus toca na sua alma, composto de corpo, alma e espírito, e no seu espírito, que vai fazer com que você saia dizendo. Porque a nossa carne ela vai sempre entender a fragilidade da carne. Então, se nós olharmos por essa ótica, Luciano, a gente vai enxergar que as pessoas não são chatas quando convidam para a igreja,
Ela somente quer que você vá num lugar que ela se sente muito bem. Muito E ela sente bem porque ela vivenciou aquilo e quer que você vivencie. É igual quando eu falo de terapia aqui. Eu falo de terapia, eu falo mesmo. Exato, entendeu? Mas é chato, não é? Porque eu sei o exato. quanto me transformou. Então. E aí entra a linha do respeito muito importante. Eu não posso dimensionar aquilo que é eufórico para você. As pessoas estão enganadas quando elas julgam as outras. Ah, aquele cara só fala de Deus. Cara, você não sabe o que fez Deus na vida daquele cara. Por isso que é algo empolgante para ele. Respeite. Talvez ele não estivesse nem aqui falando de Deus para você se ele seguisse um outro caminho. Outro caminho. A gente começa a ver as coisas melhores dessa forma, né? A gente vê em diversas coisas. Só vê a paixão pelo futebol como que é. O cara de uma torcida organizada, ele vai assistir um jogo lá em Minas, no domingo. Ele sai sábado, 10 horas da noite, num ônibus aqui e atravessa a Fernão Dias inteira, cantando, gritando. Chega lá, o jogo é 1h30, 2 horas. Ele volta, chega na segunda-feira. Que paixão é essa? E vai trabalhar. E não tá tudo bem. Porque quando você fala de algo, Deus que te ofereceu um favor imerecido, deu seu filho para morrer na cruz por nós, as pessoas levam muito pro lado negativo quando você encontra alguém assim falando. Então, eu posso falar de algo que eu vivenciei, as experiências ninguém vai tirar de mim. Então, se você me permitir dizer o quanto que é bom, eu vou dizer para você sempre. Claro que o equilíbrio sobre isso também está individual. Alguns vão conseguir equilibrar, outros não. Respeite eles, por favor. Alguns não vão saber temperar. Ele vai chegar, já vai falar. Então eu esperei. Se falar, se o outro vir falar, se precisar orar, a gente ora. Mas eu vou pela liberdade. Alguns já não, já quer, você tá precisando de uma oração. E tá tudo bem isso também. Ele é instrumento também. Tá tudo bem. Você é um estudioso e vivencia tudo isso. Você já citou aqui várias passagens da Bíblia. Eu também tenho algumas que eu gosto bastante. Eu gostaria que, assim, uma que realmente, uma passagem que marca você, que você gosta muito dessa passagem. Que você vê assim, esse aqui ou é uma lição que eu tive através dessa passagem, ou é uma passagem que me marca bastante, que eu gosto. Eu posso falar... Eu vou dizer algo aqui que não é somente para a questão religiosa, para a questão profissional. Então, vocês vão ler lá em Gênesis, se não me engano, 37, inicia, Gênesis 30, a história de José. Vamos falar, Gênesis é a história de José. Leia a história de José. Se nós aprendermos com a história de José a aplicar na vida, a gente vai ser bem-sucedido profissionalmente, financeiramente e na nossa família. José, ele fez o quê? Ele foi vendido pelos irmãos quando ele sonhou ser governador, ser soberano sobre a família dele. Ele foi vendido, se tornou escravo, depois foi preso por uma acusação que não era real sobre a esposa de Faraó. E através do sonho dele na prisão, olha, ele sonhou que estava sendo soberano sobre a família dele. Os irmãos, com inveja, vendeu ele. E depois, sobre o sonho que ele teve revelado de alguém, então você fez o sonho do padeiro e do copeiro, ele foi e revelou aquilo que Deus falou, ó, o seu sonho significa isso, o seu sonho significa aquilo. Então, através de um trauma, depois Deus usou ele como uma ferramenta, ele foi lembrado como faraó e se tornou governador. Quando ele se tornou governador, tudo que ele sonhou no primeiro sonho com a família dele aconteceu, porque a cidade teve uma escassez e quem governou bem foi José, então ele guardou no momento da escassez e depois abençoou todo mundo no momento. Não, na abundância ele guardou e na escassez ele abençoou todo mundo, inclusive a sua família, seus irmãos e todos reconheceram que aquele sonho de tantos anos atrás era real. Então, a história de José, resumidamente, né, eu nem vim preparado para isso, mas pode ter engasgado alguma coisa, mas leia lá a história de José em Gênesis. É a história que inspira eu, profissionalmente. Então, você fala, quando você chega hoje, por exemplo, os 3 primeiros meses do ano eu estou vivendo a história de José. Porque se eu não guardei nos 3 meses do ano passado final, nos 3 meses eu não sobrevivo, eu fecho o café. Porque é o momento de queda. E se você viajou, passeou, comprou um monte de coisa em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, fecha as portas, porque você vai falar. E aí, o que acontece? Nós temos uma predisposição a amaldiçoar aquilo que Deus nos abençoou. Então, a minha falta de administração, porque eu sou mordomo daquilo que Deus deu, Deus nos deu a capacidade para todos. E aí tem uma outra passagem que eu posso relatar para vocês, eu não vou saber dar o endereçamento, mas que é a dos talentos. Deus deu um talento para cada um. E cada um, da forma que cuida, virá a sua bênção.
Então, nós somos mordomos. Eu sou mordomo do café. Deus que me deu ele. De alguma forma, quando Deus disser que acabou, acabou. Eu posso relutar, mas da forma que eu faço com que aquilo que ele me deu, que vai vir a prosperidade sobre mim. Vai continuar. Vai né? continuar, a semente que eu planto. Então, existe uma falha, né? No meio. Então, eu posso responder espiritualmente, mas posso responder no empreendedor. Se aqui começar, vamos falar do seu podcast, bombar, mais do que você imaginava, os deleites da vida não podem atrapalhar o seu planejamento do futuro. Porque as sementes que você plantou vai acabar. E é para o futuro. Você precisa continuar colhendo. Esse é o grande erro dos empreendedores quando começam a obter sucesso. Eles querem se deleitar de todos o conforto que aquilo te deu, sem planejar o futuro. Não continua plantando, né? Não continua plantando. E aí o que acontece? Só você buscar no Google. Posso estar enganado, mas qual é a maior perca de bens na humanidade? Herdeiros. Porque eles não construíram, foram os avós, os bisavós, e aí chegou nos pais, e eles só assistiram, e eles só sabem gastar. E aí na próxima geração, acabou. Você fala, como acabou isso aqui? Ué, mas isso aqui, sempre teve? Isso aqui sempre isso foi tão lindo. Porque eles só desfrutaram da semente plantada que não foi plantada, porque eles não sabem plantar. Não consegue semear, não consegue semear. É o que acontece. Então, às vezes o cara tem uma boa ideia, como você disse, ele é empreendedor, massa, o cara. E aí ele tá no hype. Só que ele não, cara, dá tempo de você ver, o que eu faço com essa grana? Preciso estudar finanças? Vai lá num cursinho online, 30 horas. Como que eu? Vou formar preço. Então, tem ferramentas pro cara, mas o cara vai fazer o quê? Infelizmente acontece. Não sempre. Comprar um carro. Mostrar o que a sociedade pede para nós mostrarmos quando a gente não tem maturidade. E aí ele desfruta disso muito bom, depois ele vira um contador de história. Um saudosista. No ano de 2000 eu tive 50 carros, cara, hoje eu ando a pé. Eu tô de chinelo. Porque ele não sabe. Então, a história de José é a história que me marca. Eu vou sempre carregar para minha vida. Na hora da abundância, aguarde. Saiba administrar. Porque vai vir a escassez em algum momento. E eu vou te falar, a escassez não é... E aí isso não tá no nosso... Não é uma condicional a nós. Isso tá na administração do nosso país, que não está no nosso controle. Então, amanhã pode ter uma notícia ruim para todo mundo, e como tá os seus recursos vai dizer como você vai sobreviver. Que aconteceu muita coisa, isso na pandemia, por exemplo. Não está no nosso controle. Que muita gente não... Ninguém está preparado para isso, mas... Tá sujeito. Tá sujeito. Amanhã mas teve gente que tinha um capital guardado, alguma coisa guardada ali, não esperando a pandemia, mas para qualquer eventualidade. Exatamente. E aí se manteve os outros. Temos que sempre abrir uma aspas aí. Não é você ser rigoroso, né? Ser radical. Não vou comprar nada. O mundo vai acabar amanhã, não. É você ter equilíbrio. Equilíbrio para a vida. Então, a história de José me marca muito. Eu vou sempre levar ela para exercício de fé, história de José. As coisas estão acontecendo, tá abundante, cara. Guarda. Porque vai... Não fica acreditando que esse é o mundo eterno. Porque vai ser sempre assim. E aí é aquela coisa, né? Vem a época das vacas magras. Exato. E aí a gente é o que aconteceu no José. José é uma história muito mais linda, tem sofrimento, mas tem muito mais superação. Quem puder ler e colocar em prática para empreender, para sua vida pessoal. Né? A gente tem livros aí. Sobre economia, né? O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala sobre guardar 10%. Tem diversos livros, mas a Bíblia, para mim, posso falar com propriedade, é o maior manual da vida que vai nos ensinar sobre tudo. Finanças, sobre passar dia mal, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre vencer a luta, sobre ser motivado, resiliência. Vai te ensinar palavras bonitas, vai ter cânticos de Salomão, se você quiser ser um galanteador, se você quer filme de terror, vai para Apocalipse, vai ao Fim dos Tempos. Cara, tem tudo. Por isso que é o livro mais vendido do mundo. Mas aí como você lida com ele que vai te mostrar que vai direcionar. Que vai direcionar quem você é. Porque aí é cada um. E aí, curtiu? Boa. Acabou? 1h30. Vocês que mandam. Falamos aqui, Fê. Mais uma vez, quero agradecer de verdade por aceitar nosso convite aqui. Eu agradeço. A gente já vem... Espero ter conseguido atingir a expectativa. De certa forma, com todo respeito, viu, Dani? A gente já vem paquerando o Fê já faz um tempo.
E várias pessoas falaram, meu, chama o Fê. O William, eu assisti o seu episódio quando você foi lá no Barbeando foi. Ideias também. Foi bem bacana, então a gente já veio olhando aí. E a gente sabe que tem um momento certo Amém. de estar vindo. Quero agradecer mais uma vez. Boa, Muito boa. obrigado aí. Dani, muito obrigado pela lembrança. Os meninos já estão aqui já... Querendo se deliciar. Não, já estão Só sim. fazer o querendo café. se deliciar. Como o episódio só vai amanhã ao ar, só vai poder comer amanhã, mano. Boa. Cara dele. Gente, mais uma vez, muito obrigado, Fê. Mais uma vez, obrigado. Eu agradeço. Aí vou pedir pra você deixar um recado pra todo mundo aí que nos assistiu. Recadinho? Um recado do que você sentia aí Peraí, sobre deixa eu ver se- empreendedorismo, ou uma passagem da Bíblia, uma mensagem. Você pode ficar à vontade aí que o tempo é seu. Eu vou falar sobre Romanos 12, 2. Para que a gente entenda que a palavra diz que para nós não nos conformarmos com este mundo, mas renovarmos a nossa mente uma forma de sabedoria, de crescimento. Traduzindo isso, não vos conformeis com esse mundo. É que às vezes o que nos alimenta no dia a dia sobre o mundo secular é diferente do que nós precisamos acreditar. E a Bíblia nos diz para nós renovarmos a nossa mente é fazer o quê? É reprogramar. Talvez você tenha vivido situações difíceis, histórias complicadas, mas Deus te dá a oportunidade de renovar a sua mente, mudando, buscando estudar, buscando se capacitar, se conectar com Deus. E a renovação vai te fazer você ser fortalecido em corpo, alma e espírito e conquistar os seus sonhos, os seus projetos, o seu propósito nessa terra. Permaneça, não desista, mantenha a fé, o foco e a alegria de viver todos os dias. Deus abençoe a todos, uma ótima noite de terça-feira. Isso aí. Amém. Amém. Desculpa Muito ter obrigado. engasgado aí. Galera, quero agradecer vocês que estão nos assistindo. Agradecer mais uma vez por vocês estarem inscritos no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Compartilhe esse vídeo aí no grupo da família, no grupo da igreja, para todas as pessoas que você conhece aí. Que hoje a gente falou muito sobre fé, sobre empreendedorismo também. Foi aulas de Boa. verdade, com certeza. Tivemos boas referências aqui, uma ótima aula. Quando a gente anunciou que você ia estar vindo aqui, tive um curso no final de semana e me pararam e falaram, o Fernando vai lá, né, vai conversar com você lá no podcast. Não, meu, já falaram várias coisas dele sobre finanças, na parte de organização, tenho certeza que o pessoal tá assistindo, então, obrigado, pessoal. Pedir para vocês também acompanharem o Fê na rede social, acompanhar a Coffee também, que a gente vai deixar o Instagram da Coffee aqui embaixo também, e já a gente vai comer nosso bolinho aqui. Pode né, falar a gato? última? Pode, claro. Aproveitando esse gancho aí que o Luciano avisou, a gente carrega alguns propósitos na igreja, né? E um investidor falecido já, Charles Munger, ele diz assim que o grande objetivo e a grande atitude que nós devemos ter na vida não é buscar ser inteligente, é ser menos burro. É isso aí. Então eu carrego isso para mim, então quando eu posso compartilhar aquilo que Deus me capacitou e tudo que eu desenvolvi estudando com alguém, eu acredito que eu estou deixando de ser menos burro. Porque não adianta a gente ter uma inteligência somente para nós, né? Compartilhar isso faz com que a gente exerce a sabedoria e compartilhe ela para que outros aprendam. Então eu carrego isso para a vida. Só fala o endereço da Coffee lá. Opa, Coffee Cake Dream, Rua Otávio Mendes, 51. Coffee Cake Dream, Otávio Mendes, 51, Boulevard Francisco Morato. Vai lá, das 9 às 18h30. Dia da semana? Segunda a sexta, das 9 às 18h30, de sábado, das 9 às 15h. Comprou uma fatia, deu uma colherada, não gostou, não precisa pagar. Me traz, porque eu tô com vontade de comer, aí eu como o resto. Deus abençoe. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu, Fê. Brigadão. Top demais, meu. Ó, mostra a galera aí. Ó o bolinho aqui, gente, ó. Glória a Deus. Aqui, ó. Fresquinho de milho, ó. Sensacional. Hoje vai ter a galerinha aqui. Boa. Dogão. Novinho, tá ali. Novinho, suave, tranquilo. Como sempre, né? Vamos que vamos, gente, Bora. ó. Valeu, galera. Abraço. Tchau. Fui. Tchau. Isso aí. Isso aí. Curtiu? Boa. Não sei se ficou bom aí, mas Você é entreguei louco. no melhor. Você é louco.